Bom, como vocês podem ver, eu não tô em casa, tô fora, tô numa viagem de trabalho, eu vou ficar uma semana fora, então de segunda até sexta-feira. Isso implica em uma coisa. Atualmente o que eu trabalho e o que eu mais utilizo para estudar a ciência de dados é meu computador. Eu tenho um desktop, eu não tenho um notebook. Isso acaba complicando quando o assunto é ficar fora de casa muito tempo. Bom, sem o computador físico aqui fica um pouquinho complicado de continuar estudando da maneira que eu faço em casa. E é isso que vai ser minha ferramenta de estudo nos próximos dias. É o que eu utilizo e eu vou mostrar para vocês o que eu utilizo aqui dentro do iPad para conseguir estudar da melhor maneira e continuar utilizando e codando, mesmo que não seja na minha máquina física, né? Na minha máquina lá, desktop em casa. Nem ia tirar foto da galera, o pessoal já foi tudo embora. Acabou minha missão aqui em São José dos Campos. Volto ainda hoje para Curitiba, só que de ônibus, hoje às 9h30 da noite, mais ou menos, agora meio-dia. Então vamos gastar um tempinho ainda aqui. Eu vou dar uma trabalhada e estudar ainda hoje também. Então bora lá. Acabei de sair do hotel, estou deixando o hotel ali atrás. Eu vou para esse aqui agora. Ficar no flat de um colega até dar o horário do ônibus, que eu vou ficar por aqui mesmo, não consegui adiantar o ônibus. Cheguei aqui no flat do colega, eu vou mostrar pra vocês onde é que eu tava e onde é que eu tô agora. E é só pra ficar mesmo durante a tarde, pra durante a noite eu já pegar o ônibus e voltar. E aqui onde eu tava literalmente nesse hotel aqui do ladinho. Cheguei. Beleza, cheguei em casa, finalmente, depois de 5 dias, saí domingo, cheguei hoje, sexta-feira. Tô de volta em casa, fiquei esses tempos fora. Mas durante esse tempo que eu fiquei fora, eu precisava entregar um trabalho do curso que eu tô fazendo sobre Data Driven Decision Making. E eu não tava em casa, e meu computador, como vocês sabem, é desktop. E bom, como eu fui viajar, fiquei em hotel 5 dias fora, não tinha por que razão eu levar o computador, afinal de contas não é uma mudança. Durante esses 5 dias eu precisava estar constantemente me atualizando sobre o trabalho, até porque entrava muito na parte de Business Understanding. Então eu tinha que estudar constantemente e fazer algumas análises no banco de dados. Esse carinha aqui tem me ajudado pra caramba nesse processo. Existem alguns aplicativos que são possíveis de usar dentro do iPad que te possibilitam programar, não necessariamente fazer aplicativos, mas a parte de Data Science e notebooks, né, no Jupyter, ele ajuda bastante até. Beleza, então galera, estamos aqui já dentro do iPad e eu separei aqui do lado as duas aplicações que eu mais utilizo, tá? São na realidade duas opções, eu acabo utilizando só uma por questão de... que eu vou contar mais pra frente o motivo, né? Mas são duas possibilidades aí, é o Carnets e o Google Colab, né? O Collaboratory. Se a gente clicar aqui, a gente vai direto para a página do Google Colab, onde a gente consegue ter acesso a um notebook, né? Pra gente instalar, fazer as importações aqui e trabalhar normalmente com os datasets. Eu acabo não utilizando tanto o Colab, apesar de ele ser uma ótima alternativa, porque ele depende de eu estar online o tempo todo, né? Então, por mais que ele seja uma ótima opção, uma ótima alternativa para quem, por exemplo, não tem uma máquina tão boa e precisa fazer um processamento alto, o Colab funciona à base de... ele basicamente te aluga uma GPU, né? um processador de outra máquina para que você consiga fazer esse processamento dos seus dados. Então ele é uma ótima alternativa para quem precisa fazer isso, tá? Os pormenores é que ele não tem um terminal, então se você quiser o terminal para utilizar o terminal aqui embaixo, tem a opçãozinha de terminal. Se você quiser usar, você vai ter que pagar, você vai ter que fazer uma conta e fazer o upgrade
do Colab, tá? Fora isso, tem muita gente que utiliza, tá? Eu acabo não utilizando mais por conta de eu viajar, entendeu? Geralmente eu acabo utilizando essas alternativas quando eu viajo. Então, o Carnets acaba sendo uma melhor alternativa pra mim, por quê? Porque ele funciona offline, cara, e eu consigo usar os arquivos do meu próprio iPad. Então eu venho aqui, faço a navegação dos arquivos por aqui mesmo. Você consegue ver, eu tenho um arquivo CSV, notebooks de Python, e eu consigo trabalhar normalmente, como se um notebook normal fosse, ó. Faço as importações aqui em cima, consigo fazer o read do CSV, ó, rodar por todo ele, fazer todas as análises. E é uma extensão, basicamente. Tudo que eu faço aqui, eu faço upload no iCloud, automaticamente eu acesso aqui no computador e vice-versa. Então, sempre que eu vou trabalhar, por exemplo, se eu vou sair pro trabalho, eu sei que eu vou ter um tempo livre lá para poder continuar estudando, eu já faço o upload do arquivo que eu tô trabalhando aqui no computador pra cá, para que a partir daqui eu consiga continuar trabalhando nele. Cheguei em casa, do que eu trabalhei nele, eu jogo na nuvem de novo, jogo pro meu computador e continuo trabalhando. Então, facilita bastante, tá? Pormenores, não tem também um terminal, tá? Ele não tem um terminal, mas você consegue fazer as instalações pip daquela maneira normal. Você vem aqui, exclamação, pip, install. Aí você consegue fazer normalmente as suas instalações de pacotes, caso esse seja o seu desejo. Gráficos, eles funcionam normalmente. Se você quiser inclusive salvar os gráficos, você pode fazer um clique longo aqui, ó, já aparece a opção de salvar como imagem, ó. Então tem a opção Share, Add to Photos, Copy e Show Text. Então eu consigo sim salvar para as fotos. Depois, se eu vier ali nas minhas fotos, na minha galeria, eu consigo abrir a foto ali com os gráficos, com as análises que eu fiz. Então é uma baita de uma alternativa para quem precisa trabalhar no iPad na parte de ciência de dados. Então você pode ver que é muito parecido com um notebook de Jupyter mesmo no computador. Todas as opções aqui em cima são iguais. Talvez a única coisa que eu diria que não é interessante é só porque não é mesmo um notebook do computador, onde você tem acesso a todas as coisas, terminal, e tem mais mobilidade para trabalhar. Mas fora isso, ele consegue basicamente fazer tudo, tá? Então acaba ajudando bastante. No computador eu utilizo o VS Code, tá? A extensão do Jupyter do VS Code. Aqui eu uso o Jupyter padrão mesmo, mas acaba que não faz diferença nenhuma no final das contas se você tem o domínio ali da linguagem e da biblioteca. Então é isso que eu tenho feito. É dessa maneira que eu consegui fazer essa viagem, continuar trabalhando nos projetos mesmo longe e sem o notebook. E bom, esse aplicativo aqui tem sido uma mão na roda para eu trabalhar dessa maneira. Mas é isso aí, estamos aqui de volta no estúdio, bom demais estar de volta, vamos continuar nos estudos. Eu te vejo nos próximos vídeos. Se você quiser saber um pouquinho mais de quais programas eu utilizo, não só no iPad, mas também no computador, para estudos, quais as metodologias e tudo mais, só deixar nos comentários, a gente vai trocando essa ideia. Se for o caso, já tenho até ideia para um próximo vídeo, valeu? Te vejo no próximo, um grande abraço, não esqueça de dar like, compartilhar. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço, até mais.